Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 17 de outubro de 2022. Inicia agora o Câmara Notícia, ao vivo, 11 horas mais 30 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu estou esperando a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto, 978293776. E você tem uma outra opção para enviar a mensagem aqui para a gente poder conversar. É através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem na tela do seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e envia o seu elogio, uma crítica construtiva. Tem algum questionamento? Manda que a gente conversa ao vivo nesta segunda-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. O vereador Paulo Búfalo apresenta projeto de lei que obriga a Junta Administrativa de Recursos e Infração a informar motivos de indeferimento de recurso de infração de trânsito. Agora é lei para diminuir a poluição visual de estabelecimentos comerciais. É possível trocar cartazes por QR Code. O quadro de Olho na Educação mostra um colégio aqui de Campinas que lançou um desenho educativo. E no esporte, já pensando no ano que vem, Ponte Preta fica no empate com o Tombense em Muriaé e segue no meio da tabela da Série B. Olha só, e começa hoje a 10ª Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campinas. E tem como tema o bicentenário da independência, 200 anos de CTI no Brasil. Então, sobre a programação, quem que é o público-alvo, sobre o projeto Cápsula da Ciência Experiência, eu aciono o repórter André Aranha, que está no Largo do Rosário, no centro de Campinas, com mais informações. André, seja bem-vindo e bom dia. Pois é, o coração de Campinas, né, Gabriel Castro, aqui no Largo do Rosário, no centro da cidade, onde tem a Cápsula da Ciência. A gente vai falar muito a respeito dessa situação, porque, olha, eu já tive a oportunidade de conhecer, não é? Já vi o vídeo em 360 graus, está abordando temas super importantes, como, por exemplo, não é, como evitar, não é, futuras pandemias. Todo mundo sabe que a ciência tem uma participação significativa, não é, em relação a essa situação. Bom, mas para a gente bater um papo, saber como funciona, quem pode visitar, se paga alguma coisa, se não paga. Estou aqui, olha só, com a Luciana, que é da equipe de comunicação. Tudo bem? Bom dia. Muito obrigado por atender ao vivo a nossa reportagem, Luciana. Bom dia, obrigada por estarem aqui. Hoje a gente vai ver aqui, né, a gente está com a Cápsula da Ciência, o CNPEM em turnê. O CNPEM é um centro de pesquisa, é o Centro de Pesquisa em Energia e Materiais, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, e que pela primeira vez a gente está fazendo uma ação itinerante. Então a gente está aqui no centro da cidade, né, com essa cápsula que chama Cápsula da Ciência, para a gente tentar trazer um pouquinho da experiência de como é investigar, olhar por dentro da matéria, né? Então enxergar as estruturas que estão por dentro dos materiais que a gente usa no cotidiano ou que a gente vai precisar fazer pesquisas para entender o funcionamento desses materiais. Então, hoje a gente está funcionando das 9 às 18 horas, é aberto ao público, é uma experiência gratuita, que dura mais ou menos 6 minutos, né? E aqui vocês vão ter a experiência de entrar por dentro dos materiais, né? Viajar um pouquinho por dentro da estrutura da matéria. E o que a gente quer trazer é um pouco dessa perspectiva de que olhar para dentro dos materiais, na escala dos átomos, das moléculas, é importante para a gente fazer pesquisa.
e uma pesquisa que tem impacto real na nossa vida, né? Então, são pesquisas que vão colaborar com as áreas de desenvolvimento de fármacos, né, para fazer os novos medicamentos, os medicamentos do futuro. Por isso que a gente está falando, né, de como evitar as novas pandemias, né, ou como tratar os novos vírus que podem surgir daqui no futuro. A gente está tentando trazer também um pouco dessa perspectiva dos materiais, né? Então, como que a gente desenvolve sensores, né? A gente também tem que olhar para essa escala microscópica e às vezes nanoscópica da matéria para desenvolver esse tipo de coisa. Então é um pouco essa visão que a gente está trazendo aqui hoje. Bom, as pessoas às vezes imaginam que a ciência está tão longe, está pertinho, né? Sim, então a gente está justamente convidando, né, os visitantes aqui para terem essa experiência que mostra que a ciência faz parte da vida das pessoas. Então, pode parecer que uma molécula, um átomo, um vírus, né, uma estrutura viral, esteja muito distante do nosso cotidiano prático, mas sem enxergar essa estrutura, né, sem a gente conseguir saber como funcionam essas moléculas, como funcionam vírus, como eles interagem com as células humanas, e esse tipo de pesquisa, sem isso a gente não consegue resolver coisas importantes como o vírus da Covid, por exemplo. Então essas pesquisas elas têm ligação direta com o nosso cotidiano. Por exemplo, como a gente faz para desenvolver fertilizantes que sejam próprios para os solos brasileiros, né? Para esse tipo de aplicação, a gente também precisa olhar para a microestrutura dos nossos solos, que são diferentes de outros solos de outros lugares, entender como esses poros estão organizados, entender como acontecem as trocas químicas entre a raiz de uma planta e um solo, que é diferente um solo da Caatinga, de um solo da Amazônia, por exemplo. Então, ter esse olhar, né, microscópico por dentro dos materiais é importante para a gente desenvolver fertilizantes que sejam próprios para os solos brasileiros. É um outro exemplo de coisas que têm impacto direto na nossa vida. Se a gente quiser também desenvolver melhores técnicas de extração de petróleo a partir do pré-sal, por exemplo, o petróleo do pré-sal está preso em rochas. A gente também tem que olhar para a microestrutura e para a nanoestrutura dessas rochas onde o petróleo está preso, para conseguir entender como melhorar as técnicas de recuperação desse petróleo que está lá. Então a ciência está permeando a nossa vida o tempo todo, né? E é isso um pouco que a gente está trazendo para cá. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, o CNPEM integra 4 laboratórios nacionais, né, Luciana? Isso, a gente está tentando trazer um pouco da ciência que a gente faz em todos os nossos laboratórios, né? Então, lá no CNPEM, que fica em Barão Geraldo, né, distrito de Campinas, a gente tem um laboratório de nanotecnologia, onde a gente tem um parque de microscopia muito avançado. A gente tem um laboratório de biociências, onde a gente faz pesquisas nas áreas de biotecnologia, faz pesquisas em doenças negligenciadas, doenças virais, doenças cardíacas, a gente pesquisa câncer e uma série de outras pesquisas na área da saúde, principalmente. A gente tem também um laboratório de biorrenováveis, onde a gente tenta desenvolver, melhorar, né, o desenvolvimento de biocombustíveis e biomateriais a partir da biomassa e materiais que a gente encontra na natureza disponíveis, né, pensando aí sempre sustentabilidade, sempre de olho no meio ambiente. E a gente tem o laboratório de luz síncrotron, que é o responsável pela operação do Sirius. O Sirius, para quem não sabe, o Sirius é um acelerador de elétrons, um acelerador de partículas que está aqui em Campinas, né? Ele é do tamanho de um estádio de futebol e no Sirius a gente consegue também fazer pesquisa nessa escala das moléculas e dos átomos. Então o Sirius é como se fosse um grande microscópio de raio-x, né, do tamanho de um estádio de futebol. E aí, só que serve para enxergar coisas muito pequenininhas na escala dos átomos e das moléculas para resolver esse tipo de problemas que eu citei para vocês. Bom, sobre a cápsula da ciência, fale um pouquinho sobre a estrutura, 95 metros quadrados, né? Projeto é equipado com 5 projetores que juntos geram imagens em 360 graus, né, Luciana? Isso, a gente tem aqui uma estrutura, pelo fato de a gente ter 5 projetores dispostos ao longo de toda essa estrutura circular, a gente tem uma imersão, né? Então, os visitantes têm uma sensação da imagem em 360 graus, como se ele tivesse mergulhado naquelas imagens mesmo. Então, é uma experiência imersiva, tem cerca de 6 minutos a experiência aqui dentro do domo, e os visitantes, eles chegam por aqui,
assistem essa experiência no domo e em seguida eles podem ter contato também com outras atividades que vão mostrar um pouco do que a gente faz ali dentro, né? Um pouco da ciência que se faz no CNPEM. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma maquete que vai mostrar o funcionamento dos Sirius. Então essa maquete, ela mostra os aceleradores de elétrons, como acontece a aceleração, onde estão as linhas de luz, então a gente vai poder mostrar onde que acontece a ciência que acontece no Sirius, da onde ela vem, né? E onde que o pesquisador fica, para que isso pode servir para a gente. Então, a gente vai trazer alguns exemplos de pesquisa também que são feitas no Sirius. A gente tem também um tour virtual. Boa. 360, que está numa TV ali atrás. Ali os visitantes podem ter a experiência de visitar as nossas instalações, né? A gente tem muitos conteúdos interativos em vídeo e tal, e os visitantes vão poder ter essa experiência de visitar as nossas instalações via uma tela touchscreen. E a gente tem também óculos de realidade virtual que vão mostrar como que é um pouco dentro desses aceleradores e dentro das outras instalações do CNPEM. A gente trouxe também, que é muito importante, a gente trouxe a ILUM. A ILUM é a nossa escola de ciência, né? A nossa faculdade de ciências, que a gente está também trazendo aqui para apresentar para a população. É uma escola de ciências que é de nível de graduação, né? Que tem uma proposta pedagógica diferenciada. A gente está buscando as mentes inquietas e questionadoras do futuro que queiram fazer parte, estudar ciência e tecnologia, né, e fazer parte desse curso de graduação em 3 anos. Então, quem estiver aqui também vai poder ter mais informação a respeito da ILUM. E a gente, por fim, a gente também apresenta uma pesquisa de opinião e quem responde essa pesquisa ganha brindes. Bom, eu já tive a oportunidade, né, Luciana, como eu disse, de acompanhar o vídeo e tudo mais. É importante a gente falar também que é super confortável, né? São vários puffs, ambiente climatizado, né? Porque hoje faz muito calor aqui na cidade de Campinas. O pessoal às vezes fala, puxa vida, eu vou entrar lá, não é? E vai estar muito quente, mas não, é bem tranquilo, super confortável, né? Uma experiência bem bacana para entender um pouquinho sobre como funciona a ciência, né, Luciana? Sim, aqui está sendo bastante confortável, porque como a gente consegue receber até 40 pessoas por vez dentro desse domo, então a gente não tem fila, né? Normalmente a pessoa que chegar aqui, ela consegue ter a experiência rapidamente, né? E lá dentro a gente tem ar-condicionado, você assiste o vídeo deitadinho num puff, então acho que é uma experiência relaxante também, né? O próprio vídeo, ele traz essa atmosfera meio hipnótica, né? De imersão dentro das moléculas e dos átomos. É uma sensação bem bacana mesmo. Então vamos lá, Luciana, para a gente encerrar aqui, desde já agradecendo, não é? Foi uma aula que você deu aqui ao vivo, não é, para o pessoal que está em casa acompanhando o Câmara Notícia. Então confirme, por favor, os horários, os dias, não é? Como as pessoas fazem. Olha, a gente vai funcionar de hoje até sexta-feira. Está aberto para a população das 9 horas até as 18 horas. A gente só está fazendo um intervalo de 1 hora entre as 13 e as 14 horas, que é uma pausa para almoço. Depois a gente volta a funcionar aí até as 18. E a gente também tem um sistema de agendamento, né? Que para escolas que quiserem trazer aí até 40 alunos por vez, pode pré-agendar por meio do nosso site. O site da nossa ação, né? Da Cápsula da Ciência, é pages, pages.cnpem, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais.br/Cápsula da Ciência. Então, pages.cnpem.br/Cápsula da Ciência, dá para fazer agendamento de grupos escolares também. E aí a gente consegue receber os grupos de até 40 estudantes, todos ao mesmo tempo aqui. Tá? E a gente vai estar funcionando em horários pré-agendados pelo site, para ter essa experiência, ou para quem não faz parte de uma escola e quiser vir aqui, pode vir, é gratuito e está aberto para a população, é só chegar e passar por essa experiência. Valeu, muito obrigado, Luciana. Imagina. Bom, é isso aí, Gabriel. Então, como eu disse, né, estamos aqui no coração de Campinas, no Largo do Rosário, bem no centro da cidade. Ó, Cápsula da Ciência, uma bela oportunidade para as pessoas entenderem um pouco mais os desafios da ciência
que é tão importante, principalmente nos dias de hoje, né? Gabriel Castro, eu volto com você. Boa semana. É fundamental realmente, André Aranha, e fica no coração de Campinas, como você disse, de fácil acesso. Já fiquei curioso, vou ter que dar uma passada aí para conferir essa cápsula da ciência. Muito obrigado, André Aranha, bom trabalho para você e para toda a nossa equipe, e agradeço também a disponibilidade do tempo e essa aula, né, que a Luciana Noronha, que é da comunicação do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, deu aqui pra gente ao vivo nesta semana. Começamos bem, a semana muito bacana, Cápsula da Ciência, aqui no nosso Câmara Notícia, das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde, com aquela parada pro almoço entre 1 e 2 horas da tarde. Vale a pena conferir, você que está nos acompanhando até sexta-feira no Largo do Rosário, com a Cápsula da Ciência para falar sobre ciência e também sobre tecnologia. 11 horas mais 46 minutos, semana começando. Para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou para você que quer mudar de área, preste atenção nas vagas disponíveis para esta segunda-feira no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas. Entre as vagas disponíveis no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, há vagas para assistente administrativo, agente de vendas de serviços, ajudante de carga e descarga de mercadoria, analista de marketing, atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de manutenção, caseiro, marceneiro, promotor de vendas, técnico em eletromecânica e vendedor. Para saber os detalhes destas e outras vagas, como os requisitos, salários, localização da empresa, basta acessar o site do CEPAT no endereço eletrônico www.cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. O atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do portal do Cidadão, cidadão sem o tio.campinas.sp.gov.br, em uma das 3 unidades. A do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, no centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A do Distrito do Ouro Verde, o atendimento é na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E a unidade do Distrito do Campo Grande fica na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Lembrando que nesta segunda-feira são 106 vagas que estão disponíveis no CEPAT Campinas. Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, hora das notícias do Legislativo. Nós vamos começar a falar sobre aquele projeto que é aprovado aqui no Legislativo em primeira análise, em segunda análise e que depois é sancionado pelo prefeito. Então, seja bem-vinda e bom dia, Mirna. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. E um desses projetos que se tornou lei em Campinas é de autoria do vereador Paulo Gaspar, que para diminuir a poluição visual de estabelecimentos comerciais, agora é possível trocar os cartazes com as informações das leis de direitos e leis municipais por um QR Code. Confira no Agora é Lei. Agora é lei. Uma proposta do vereador Paulo Gaspar foi sancionada no dia 6/10 e publicada no dia 10 do mesmo mês, que trata sobre dimensão e demais características de cartazes ou dispositivos similares de afixação obrigatória em estabelecimentos comerciais de Campinas. O detalhe é que agora todos esses cartazes podem ser substituídos por apenas um com um QR Code. Essa é a intenção, né? Um projeto para desburocratizar, para simplificar a vida do cidadão. Não é um projeto impositivo. Se por acaso o dono do estabelecimento quiser continuar
com a plaquinha ele tem a liberdade para isso, mas a tendência é que tenha apenas um QR Code no balcão da loja, na parede, em algum lugar de destaque, onde ali você encostou o celular, você tem todas as leis que estão relacionadas com aquele estabelecimento à disposição. Isso acarreta uma atualização da legislação muito mais dinâmica, porque a gente sabe que tem, até outro dia na casa a gente revogou uma lei que as imobiliárias eram obrigadas a ter uma plaquinha que já não existia mais essa lei e as imobiliárias estavam com a plaquinha. Então é um pequeno exemplo da possibilidade desse projeto, além de trazer inclusão, porque hoje você pode ter áudio, pode ter vídeo, pode ter uma série de coisas que atingem surdos, cegos, etc. E, através do QR Code você assiste um vídeo explicativo ou um áudio explicativo. Em um dos artigos da lei fica estabelecido que o QR Code deve direcionar para uma página dentro do site da Prefeitura Municipal, onde deve conter os cartazes e informações exigidos pela lei municipal. E até assim, você pode tirar uma foto do QR Code, você chegar na sua casa e estudar todas essas leis, porque às vezes no local você não tem tempo nem disponibilidade para ficar estudando, ou lendo, ou questionando, então você pode aprofundar os conhecimentos sobre aquele local específico, sobre as leis específicas. A lei foi sancionada com veto parcial, mas o vereador se mostrou muito satisfeito com a aprovação. A gente fica muito feliz de ter sido sancionado. Tem que ter ali uma regulamentação agora por parte do prefeito, né, para que a lei seja efetiva. Então agora, após a sanção, vem a regulamentação que a gente vai cobrar, porque a prefeitura é que tem que emitir esse QR Code e não deixar a critério do comerciante ou do dono do estabelecimento. E Mirna Abreu, agora a gente fala sobre um outro projeto de lei que foi protocolado para ser analisado ainda no Legislativo, que é de autoria do vereador Paulo Búfalo. Isso, a proposta do vereador Búfalo, olha, ela obriga que a JARE, Junta Administrativa de Recursos e Infração, informe toda vez que indeferir um recurso contra algum motorista ou alguma multa que foi aplicada aqui na cidade. Entenda. O projeto de lei ordinária de autoria do vereador Paulo Búfalo obriga a Junta Administrativa de Recursos e Infração a informar ao impetrante de recurso de infração de trânsito, em caso de indeferimento, os motivos da decisão. Nós pegamos um caso, fizemos um requerimento à INDEC, a INDEC nos informou que segue de fato esse rito, porque isso está estabelecido numa resolução do CONTRAN, porém, que os membros dessa junta de julgamento do recurso, eles deixam esse parecer no processo, lá na INDEC. Então, o que nós queremos é dar transparência nesse requerimento. Sobretudo no caso de indeferimento, nós queremos que aqueles que julgaram, a junta, ela informe as pessoas de que não aceitei esse argumento, essa prova não confere, enfim, que ela possa oferecer isso até para que as pessoas possam eventualmente buscar outras formas de requerer os seus direitos. Segundo o vereador, embora esteja prevista a obrigação das JAREs informarem o recorrente sobre o resultado das decisões dos recursos, a resolução não é explícita. O vereador Paulo Búfalo diz que a ausência de informações prejudica o impetrante a compreender qual foi a infração. O parlamentar reforça que a função educativa da penalidade e os argumentos em caso de recursos ficam comprometidos. Nós não estamos questionando situações da infração propriamente dita. Cometer a infração tem que se responsabilizar. Mas é preciso saber que mesmo a tecnologia, ela pode falhar, a pessoa pode ter um argumento que seja consistente para justificar aquela sua atitude. Portanto, nós queremos o julgamento, mas queremos que dê transparência a essa informação para que o cidadã possa se sentir assim respeitado, né, nessa decisão.
O projeto que tramita aqui na Câmara Municipal de Campinas vai passar primeiramente pela Comissão de Constituição e Legalidade. Se receber parecer favorável, aí então estará apto para ir ao plenário para ser analisado pelos parlamentares em primeira discussão. E a gente aguarda, então, todas as discussões e votações sobre este projeto. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, até porque hoje é segunda-feira, é dia de reunião ordinária, a 35ª. E nós temos 7 projetos na pauta desta segunda-feira. Nós destacamos aqui a segunda discussão do projeto de autoria do prefeito, que trata da criação de 5 cargos de conselheiros tutelares. O objetivo é criar mais um conselho tutelar em Campinas. A gente tem 5, a ideia é que nós tenhamos pelo menos mais esse, para cuidar justamente das questões que dizem respeito aí aos direitos das crianças e adolescentes aqui da cidade de Campinas. Também será analisado o projeto de autoria do vereador Permínio Monteiro, que proíbe que instituições financeiras ofertem empréstimo consignado por telefone a aposentados e pensionistas aqui da Prefeitura e da rede municipal, né? Também nós temos um outro item na pauta, é a proposta do vereador Rodrigo da Farmadic. Ele impõe multa a quem for dono de um animal de grande porte e deixar esse animal transitando por aí fora das áreas rurais devidas. A ideia é justamente tentar reduzir e evitar acidentes aqui na cidade, muitas vezes com carros, motos, que acabam tendo acidentes por conta desses animais que ficam soltos em ruas e avenidas de Campinas. E você acompanha tudo a partir das 6 horas da tarde, aqui pela TV Câmara Campinas, no canal 4 da NET, 9 da Vivo Fibra e também no 11.3 da Rede Aberta. Ainda pelos nossos streaming, facebook.com/TV Câmara Campinas, também pelo facebook.com Câmara Campinas, no site da Câmara, no youtube.com/TV Câmara Campinas e ainda, olha só, você pode ir pessoalmente lá no Teatro Bento Quirino, que é o nosso plenário provisório. A entrada é na Rua Lusitana, 1555, no centro de Campinas. Então, reunião ordinária começando às 6 horas da tarde, que você acompanha aqui na TV Câmara Campinas, mas, Mirna Abreu, um pouquinho antes, às 4h30 da tarde, já tem reunião de comissão. Hoje quem se reúne às 4h30 da tarde é a Comissão de Constituição e Legalidade, que vai fazer a sua reunião ordinária para definir aí os pareceres, as propostas que tramitam no Legislativo. Eu falei agora há pouco, inclusive, que qualquer projeto é obrigatório passar por essa comissão e hoje ela tem essa missão de análise de propostas aqui que tramitam na Câmara de Campinas. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias da metrópole de Campinas e nós começamos a falar sobre o Outubro Rosa. Sim, aqui é um aviso para quem agendou. A gente falou aqui durante o início do mês que a carreta da mamografia, ela está em vários cantos da cidade, tem todo um agendamento e quem agendou de 17 a 27 de outubro para a carreta que estaria no Shopping Iguatemi, esses exames foram transferidos para o Hospital do Amor, que fica aqui no bairro São Bernardo. A mudança aconteceu em razão de um problema técnico com a instalação da carreta lá no centro de compras. Os horários agendados serão mantidos, então anote aí, se você tem mamografia agendada, que seria na carreta lá do Shopping Iguatemi, você terá que ir ao Hospital do Amor, que fica na Avenida das Amoreiras, número 860. Esse vale apenas para os exames de 17 a 27 de outubro. Mirna Abreu, agora a gente fala para aquelas pessoas que realizaram concursos aqui na cidade de Campinas, foram aprovados porque a convocação está acontecendo. Desta vez são 23 candidatos que foram convocados. 8 agentes administrativos, 9 agentes de educação infantil, um engenheiro de saúde e segurança do trabalho, um professor PEB1,
um agente fiscal tributário e 3 auditores fiscais tributários municipais. A publicação saiu no Diário Oficial desta segunda-feira e a reunião de preenchimento de vaga é no dia 21, sexta-feira, lá no Salão Vermelho, e os horários estão disponíveis lá no portal.campinas.sp.gov.br/Diário Oficial. Você clica na data de hoje e aí você vê qual é o horário que está, então, agendado. Também estão sendo convocados, e essa publicação também está no Diário Oficial de hoje, 94 candidatos que disputam vagas no concurso para a Guarda Municipal. Eles também devem comparecer no dia 21 de outubro no Salão Vermelho da Prefeitura, às 9 horas da manhã, com um documento oficial e original de identidade ou digital oficial com QR Code. A convocação também está lá e, nesse momento, é uma outra fase para a Guarda Municipal, que é chamada de pesquisa social, que é para ver questão de antecedentes e tudo mais no que diz respeito às exigências para que as pessoas, os candidatos aí, eles preencham essas vagas. Quem não puder comparecer tem o direito de indicar um procurador para representá-lo. E o representante deve, além de apresentar esse documento, também deve levar a cópia do documento do candidato. Então, você que prestou concurso para a Guarda Municipal e esses outros cargos que eu acabei de mencionar, atenção, dê uma olhada no Diário Oficial de hoje. 12:00 mais 1 minuto, nós estamos ao vivo nesta segunda-feira, agora com as notícias da Metrópole de Campinas. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, amanhã, na terça-feira, 16 bairros da cidade de Campinas vão ficar sem água. São em muitas regiões aqui da nossa cidade, Mirna. Então a gente começa pela região do Taquaral. Atenção que você que é dessa região, porque nós teremos ali um serviço de capeamento de rede. Por isso, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, olha só, o Jardim Bela Vista, Vila Lina, Jardim Dom Bosco, Vila Pogete, Jardim São Rafael, Vila Isa, Vila Bueno de Miranda, Vila Colúmbia, temos ainda Gabriel Jorge, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Jardim Campinas, Jardim Belo Horizonte e o Taquaral vão ficar sem água das 8 da manhã às 5 da tarde. Em outra região da cidade, a Sanasa vai fazer o serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios Jambeiro. Por isso, o Parque Jambeiro, o Jardim Santa Judite também vão ficar sem água. E já no Jardim Santa Mônica, a gente vai ter ali um serviço de interligação de redes. Por isso, o bairro também vai ficar sem água e essa interrupção vai afetar também o cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição, conhecido como Amarais. Então, das 8 da manhã às 5 da tarde, todos esses bairros ficarão sem água nesta terça-feira. A Sanasa recomenda a reserva antecipada de água para este período em que será interrompido o abastecimento. Então, moradores de todos esses 16 bairros, façam a reserva de água no dia de hoje, para vocês não terem problemas amanhã, na terça-feira. A gente segue aqui com as notícias da Metrópole de Campinas, Mirna Abreu, falando agora sobre um abono salarial que começou a ser pago. 1.100.000 trabalhadores devem receber esse abono salarial a partir de hoje. O pagamento abrange benefícios que foram objeto de revisão de valor, que têm origem judicial ou que não foram retirados ainda durante os calendários já encerrados, que são os exercícios de 2016 a 2020. O crédito será feito diretamente na conta que o trabalhador tem na Caixa Econômica Federal ou em conta poupança digital, ou ainda pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Então, olha, o valor do abono salarial pode chegar até o valor de um salário mínimo, que é de R$ 1.212, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Só recebe o valor total o trabalhador que trabalhou durante 12 meses. E quem tem direito? Tem direito quem recebeu, em média, até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano base de pagamento. Então, atenção aqui, olha. Se você está dentro desse critério, você trabalhou um mês, então você tem direito a receber R$ 101. Se você trabalhou 2 meses, 212 e vai ficando até chegar
aos 12 meses em que você tem o direito a esse abono de R$ 1.212. As parcelas não creditadas na conta ficarão disponíveis para o recebimento até o dia 29 de dezembro. Então, se você tem conta na Caixa, tem o aplicativo, ou então tem direito, olha, é preciso ainda, além de eu falar desses 2 salários mínimos mensais, o trabalhador deve estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter os dados atualizados pelo empregador através da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, e o PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado, pago pela Caixa Econômica Federal. Se for servidor público, o PASEP é pago no Banco do Brasil. Tá certo, então, Mirna Abreu, informações importantes aqui, primeiro do Legislativo e agora das notícias da Metrópole de Campinas. Muito obrigado, então, por todas essas informações. Volta amanhã, na terça-feira, contando tudo pra gente? Isso, amanhã a gente fala como foi a reunião ordinária desta noite, quais foram os projetos analisados pela Comissão de Constituição e Legalidade e, claro, trazer aqui as notícias da Metrópole também. No sábado, a Ponte Preta foi até Muriaé enfrentar o Tombense e, sem muitas pretensões na competição, fez um jogo burocrático e saiu com um empate e 1 ponto na bagagem. A Ponte tentou chegar aos 15 minutos após cobrança de falta de Elvis na segunda trave. Matheus Silva cabeceou para trás. Leonaldi chutou, mas parou na zaga do Tombense. Aos 29 minutos, Ciel escapou pela direita, invadiu a área e chutou cruzado, mas para fora. No segundo tempo, Arthur disputou a bola, que sobrou para Amaral, do meio da rua a arriscar, mas fraquinho, nos braços de Felipe Garcia. Logo depois, o zagueirão Matheus Silva também tentou arriscar de longe, mas parou no goleiro do Tombense. Aos 29 minutos, contra-ataque da Ponte, Elvis serviu Leandro Bárcia, que invadiu a área, ficou cara a cara com Felipe Garcia e fez isso aí, ó, chute fraco, que chance desperdiçada. Aos 35 minutos, o Tombense chegou, cruzamento da direita e Everton Galdino cabeceou no ângulo. E não é que o goleiro da Macaca, Luan, foi buscar defesaça. Aos 42 minutos, depois de um chutão de tiro de meta de Felipe Garcia, a zaga da Ponte não afastou e Jean Lucas apareceu cara a cara com Luan, que cresceu e fez mais uma bela defesa. Era a tarde e noite de Luan e de Felipe Garcia. Então, Tombense 0, Ponte Preta também 0. Jogo em que os goleiros realmente foram melhores, mas no geral foi uma partida muito ruim, né? Com fraco tecnicamente. As principais oportunidades foram do Tombense, como a gente percebeu aí. E aí o goleiro Luan, ele se destacou, foi muito bem na partida, com 2 grandes defesas. Bom, restam 3 rodadas para o término da competição do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte não tem mais chances nem de conquistar o acesso e nem de rebaixamento, vai apenas cumprir tabela na Série B nessas últimas 3 rodadas. A Ponte, que neste momento é a 11ª colocada, com 45 pontos, e por isso que já começa o planejamento para o ano que vem. Essa semana a gente deve ter novidades em relação à renovação de alguns atletas e também existe já uma negociação em andamento do técnico Hélio dos Anjos para a permanência para 2023, e claro que a gente vai informando tudo aqui no Câmara Notícia, até porque ano que vem o calendário começa cedo, 15 de janeiro já é abertura, a Ponte que vai disputar o Campeonato Paulista da Série 2, já está classificada para a Copa do Brasil e também vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série B, portanto 3 competições para a Ponte Preta. E amanhã a gente fala sobre a partida do Guarani, difícil, vai enfrentar o líder Cruzeiro fora de casa, mas no Câmara Notícia desta terça-feira a gente atualiza e conta tudo sobre esta partida do BUC. Olha só, no quadro de Olho na Educação de hoje, nós vamos falar sobre um desenho educativo
que foi lançado em um colégio aqui de Campinas. Acompanhe. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só que bacana, a gente vai falar sobre um desenho educativo que foi criado aqui por um colégio, né? É justamente para incentivar a criançada a estudar, aprender de uma maneira diferente. Por isso eu estou aqui com o Célio, que é diretor pedagógico. Tudo bem com você? Tudo bom. Bom, primeiramente, explica para o pessoal de casa o que é exatamente, não é, esse projeto, como é esse desenho, esse vídeo, enfim, por favor. Bom, o projeto, nós fizemos uma pesquisa, né, com os pais e com os alunos para primeiro descobrir quais animais, quais personagens despertariam mais o interesse por parte das crianças. E aí nós criamos a Turminha Oficina. Então tem uma girafa, que é a girafa Dora, tem o rino, tem o panda, tem um porquinho. E esses personagens interagem né, em filmes muito curtos, em média de 1 minuto e pouco, sobre temas importantes da formação socioafetiva das crianças, de 5 a 10 anos. Então, uma das dificuldades que a gente tinha era trabalhar de forma mais prática esses aspectos, como, por exemplo, empatia, solidariedade, afeto, companheirismo, amizade, em situações mesmo do dia a dia que as crianças vivenciam na escola. E a ideia da turminha foi trazer esses temas a partir justamente de situações do cotidiano que as crianças vivem. Bom, então vamos falar sobre os personagens, primeiramente, cada um dos personagens, quem são, quais são as funções deles, são todos bichinhos? São todos bichinhos e cada um tem uma característica. Então o Rino já era um personagem, então a gente acabou escolhendo os bichinhos porque a gente já tinha um mascote anteriormente que era o Rino. Tem a gata Mia, tem o panda Guga, e cada um tem o seu jeito. Um é um pouco mais, a gatinha, por exemplo, é um pouco mais meiga, o Rino às vezes quer brigar, mas brigar assim, no bom sentido, para defender os colegas, e dessas características, a Dora é um pouco mais ponderada, é a girafa, isso, tá sempre sugerindo, vamos conversar, porque é um jeito das crianças também se identificarem, porque cada personagem tem lá características que são comuns às crianças nessa faixa etária. Bom, e como as crianças estão reagindo, lidando com esses vídeos, que é muito bacana, eu estava dando uma olhadinha. Aliás, vamos conferir um vídeo aí que está no YouTube. Oi, meu nome é Guga, eu sou o panda grandalhão que brinca de montão. Cuido de cada amigo como se fosse meu irmão. Oi, eu sou a girafinha Dora. Amo muito essa escola. Não quero ir embora, nem mesmo quando chega a hora. Oi, me chamo Nuni. Eu sou um porquinho. Adoro videogames e fantasia. Com a Turminha Oficina, tem aventura todo dia. Oi, aqui tenho tantos amigos. Sou delicada e sou felina. Sou a Mia, a gatinha da Turminha Oficina. Oiê, eu sou o Rino, o esportista destemido, corajoso e muito amigo. Vem pra nossa turminha pra poder jogar comigo. Pois é, bem legal, não é? Eles conversam entre si e tudo mais. Como que a criançada tá reagindo? Eles gostam muito, porque como a ideia era justamente criar uma linguagem próxima, e também usar um recurso que para eles é bastante comum, né? Bem ou mal, as crianças acabam usando o YouTube, né? E se vão usar, a gente tem que direcionar para ser uma ferramenta educacional. Não adianta querer proibir, porque faz parte da vida deles, eles são crianças digitais. E o fato de estar numa plataforma que é comum a eles, que eles já usam para ver desenhos e para pesquisar aspectos de filmes, vídeos e games, já é um atrativo.
E aí a linguagem e a estética dos personagens, do desenho, também contribui. Então não fica difícil eles se enxergarem naquelas situações. E por isso a adesão ao desenho, a vontade de assistir o desenho é sempre grande. Os episódios são curtos. E às vezes as professoras passam porque querem aprofundar na discussão do tema do episódio. Mas nunca dá certo, tem que ser mais de porque as crianças sempre querem ver mais desdobramentos da turminha. Isso que você falou é bem interessante, Célio, que as crianças muitas vezes se veem aí nesses episódios, né? Como, por exemplo, um bichinho falando para o outro, eu vou comer, tá, mas antes você tem que lavar a mão. Né? Então, quer dizer, são ações aí do dia a dia, né? Que fazem parte do cotidiano, né? E tem situações que um dos personagens às vezes sugere, vamos lá resolver, vamos brigar ou coisa do tipo, e tem sempre diz, não, melhor procurar um adulto, melhor conversar. Que acaba colocando a criança numa base de reflexão, ou seja, olha, isso quando aconteceu comigo, melhor era ter conversado com o adulto, e não partindo para a solução direta ali, e às vezes, agressivo é até forte, porque não é a intenção deles, né? Mas de forma que não vai resolver, vai criar mais atrito e não vai chegar no problema. Você falou aí, Célio, em uma das suas respostas, que foram realizadas pesquisas, né, com os pais e tal. Isso é muito legal, muito importante. Gostaria que você detalhasse para a gente como foi essa pesquisa, qual foi a finalidade, enfim, o que os pais passaram para vocês justamente para vocês chegarem aí nesses vídeos, né, educativos. A ideia era a gente partir de alguns temas que a gente sabia que poderiam ser relevantes no processo educacional e de formação mais completa desses alunos, para além da parte cognitiva e de conteúdos que eles já têm na escola. E aí ouvir os pais, muito importante, porque muitas das dificuldades que às vezes a gente sente na hora de orientar uma criança, na hora de mediar uma situação de repente de conflito ou de ensinar coisas simples, são dificuldades que os pais também têm. E como os pais passam muito tempo com eles, né, vivenciam essas dificuldades de forma mais abrangente fora de um espaço específico, no nosso caso a gente está sempre na escola, consultá-los foi muito importante. Então, os temas dos episódios e o diálogo, os diálogos dos personagens foram todos baseados em demandas práticas da família e da escola. Então, ouvir os pais é essencial. Ouvir os pais é essencial em todo o processo, né, educacional. E no caso da criação da turminha, eles ajudaram decisivamente na própria formatação do projeto. E é legal também que as crianças podem assistir em momentos de lazer, né? Para lidar com algumas temáticas que são normalmente difíceis para crianças, né? Como bullying, morte e tudo mais. Bullying, o próprio cotidiano mesmo, de às vezes um certo desentendimento, né? Conviver com a diferença. O meu colega, meu amigo é meu amigo, embora ele ache que o jogo tenha de ser do outro jeito, embora ele prefira mais jogar xadrez do que futebol, não é porque ele vai ficar jogando xadrez que vai deixar de ser meu amigo. Transformar isso em algo prazeroso é a porta de entrada para a criança querer assistir, às vezes mais de uma vez, porque ele vai ficando familiarizado com os personagens, e tratar dos temas que são mesmo o propósito para reflexão, para análise em situação prática. O luto é muito importante, né? As crianças começam, infelizmente essa geração ainda de pequenos conviveu muito de perto por causa da pandemia. Então, em praticamente todas as famílias, eles tiveram um avô, né, um tio. Se não perderam, graças a Deus, pelo menos passaram pelo receio de ver um ente próximo, querido, muito tempo no hospital. Para eles foi uma experiência que de alguma forma foi de choque. Porque hoje é o amigo do pai, né? Depois o avô, e ainda naquele contexto necessário de isolamento social.
Então, também a turminha chega nessa fase, né, de reforçar os laços, de mostrar o quanto é importante ter o diálogo próximo com pessoas da mesma idade, da faixa etária que enfrentam as mesmas dificuldades, mas como também é importante consultar um adulto nos momentos mais desafiadores dessas vivências. De uma maneira bacana, não é? Que passa o recado, esses vídeos, né? Com cores, né? Música, animação. O que, logicamente, né, prende a atenção da criançada, né? A criançada gosta disso aí, né? O meu filho, por exemplo, ele é apaixonado pela tal da galinha pintadinha. Ah, sim, é um sucesso. Que é uma coisa de outro mundo, porque assim, às vezes ele fica sem sono, acorda meia-noite e tal, e popó, meu Deus do céu. Por quê? Porque tem a música, o desenho, tem a historinha e tudo mais. Os personagens são carismáticos, exato. Né? E no caso, não é que do desenho que a gente está falando, é bem legal porque é uma forma também educativa, né? Sim, de passar. Que é o propósito maior. As crianças acabam meio que hipnotizadas por aqueles recursos, né? Como eu disse, são crianças, eles são 100% nativos digitais, eles não conseguem imaginar o mundo sem celular. Eles não conseguem imaginar o mundo antes do YouTube ou dos serviços de streaming em geral. E isso, para eles, é importante que a gente disponibilize recursos que eles têm acesso e que para eles é de alguma forma natural no cotidiano, mas com mensagens importantes nessa etapa de formação. Mensagens importantes de qualidade, né? Sim. Mensagens sobre educação, a importância de respeitar, não é, os pais, de respeitar o próximo, não é, de lidar com situações adversas. Você falou, não é porque um amiguinho gosta de jogar xadrez e você gosta de jogar futebol, né, que vocês não podem ser amigos. Não é porque você torce para um time e o seu amiguinho torce para o outro, né? Sem dúvida. E a gente também teve o cuidado de disponibilizar no canal do YouTube para todo mundo. Então, qualquer professor, qualquer educador ou qualquer pai que se veja diante dessas situações mais de conflito entre as crianças ou de perguntas, pode acessar. A gente tem um Instagram específico da Turminha Oficina, que nós alimentamos periodicamente com materiais educativos. Então tem aquela espécie de passatempo, mas que sempre traz algum aprendizado, ou é uma porta de aprendizado para a criança, e a atualização constante conforme a gente vai disponibilizando os vídeos no nosso canal. Então é @Turminha Oficina, e sempre tem atualização e sempre tem um material bastante importante. Vamos dar uma olhada em mais um vídeo, não é? Pra gente ter oportunidade de ver mais uma historinha, olha aí. Ai, meu livro! Prontinho, nem estragou. Muito obrigada, Nuni. Toma, esse lanchinho é pra você, por ter me ajudado. Oba! Não, primeiro tem que lavar as mãos. Sempre lavar as mãos antes de comer. Mais do que merecido. Como se diz? Muito obrigado, Mia. Lavar as mãos e dizer um muito obrigado, a gente aprende desde pequenininho. Legal, é bem bacana mesmo, né, Célio? Chama de fato bem a atenção. E o que você pode falar para a gente encerrar a entrevista, não é? Passou rápido? Passou muito rápido. Olha, eu acho que, assim, entre em contato com a gente também, porque, como eu disse, é um projeto que busca atender, de alguma maneira, os desafios coletivos que nós temos na formação das crianças nessa etapa. Ainda mais no mundo de hoje, né? Isso, pós-pandemia, nessa etapa digital. Então, pelo nosso Instagram, se vocês têm sugestões de temas,
se vocês têm coisas a relatar que de repente a turminha oficina ajudou ou abriu a possibilidade para o diálogo, para a solução de problemas ou instigar uma atividade, nós vamos gostar muito de saber. E principalmente porque a gente pode ir aprimorando os desenhos, porque é uma produção de longo prazo, a gente está sempre fazendo novos roteiros, novas historinhas, para atender ao público que usa mesmo. Então acessem lá o nosso Instagram, aí já vai ter o link para o canal do YouTube, mas nos comentários ou na comunicação lá na DM, envia para a gente um retorno que vai ser muito importante. Boa, boa. Muito obrigado pela entrevista, Eu que Sérgio. agradeço, sejam sempre bem-vindos. Ok, muito obrigado. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e já sabe, né? Tô sempre, de olho na educação. Tchau. Muito obrigado, André Aranha, diretamente do nosso quadro De Olho na Educação. 12h24, vamos fazer o seguinte: primeiro e último intervalo aqui no nosso telejornal e na volta tem entrevista ao vivo. Eu vou conversar com uma infectologista, até porque hoje é o Dia Nacional da Vacinação. Você sabia disso? Que hoje é o Dia Nacional da Vacinação? Tem algum questionamento? Tem alguma dúvida sobre vacina? Qualquer vacina? Manda pra gente, o número do WhatsApp já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região pode ir direto, 978293776. Tem o nosso QR Code também, com a câmera do seu celular apontada para o QR Code. Já aparece aquela mensagem aí no seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta, pode enviar o seu questionamento que eu repasso a pergunta para a infectologista, para a nossa convidada especial. Rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo e depois tem também a previsão do tempo para esta terça-feira. Será que tem chuva chegando? Já depois do intervalo. Meio-dia e 33, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta segunda-feira, semana começando. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E hoje, 17 de outubro, é o Dia Nacional da Vacinação, um marco na história da saúde humana. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, os imunizantes salvam a vida de 3 milhões de pessoas a cada ano. E as vacinas têm uma importância histórica para erradicação ou na diminuição da incidência de várias doenças graves como varíola, cachumba, gripe, poliomielite, a rubéola, sarampo e tétano. Então, sobre a importância da imunização, por que ela tem estado com baixa cobertura no nosso país este ano, eu converso agora com a Fabiana Romanello, ela que é infectologista. Então, Fabiana, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal. E ter um dia nacional é mais uma oportunidade de demonstrar a importância de se tirar dúvidas, de chamar a atenção de quem não está com a carteirinha atualizada. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço por estar aqui, por falar de um assunto tão importante como esse, em um dia tão importante como este também. E, com certeza, nós devemos aproveitar este momento para falar sobre a importância das campanhas de vacinação e de ter o calendário em dia das vacinações. É muito importante. É muito importante, as doenças, elas são preveníveis, as doenças infecto-contagiosas, e é uma forma
altamente eficaz. A mais eficaz é considerada melhor custo-benefício para impedir a disseminação dessas doenças. Fabiana, eu falei na minha abertura, né, que as vacinas têm essa importância histórica de ou erradicarem algumas doenças ou de diminuírem essa incidência. Você acha que pode falar com muito mais propriedade do que eu, mas é um assunto importante que mostra realmente a eficácia delas. Sim, algumas doenças tiveram uma importância enorme, né? Eram altamente contagiosas. E um exemplo clássico disso é a poliomielite, que é a paralisia infantil. Então, com a vacinação em massa, foi capaz de erradicar essa doença. E é importante estarmos atentos a isso, porque existem alguns movimentos, né, considerados antivacinas, que podem fazer com que as pessoas percam essa noção da real importância que a vacina tem impedindo essa forma tão grave da apresentação dessa doença. Então, com o objetivo de diminuir essa cobertura vacinal, né, esses movimentos antivacinas acreditam que não é tão recomendada, mas sim, é extremamente recomendada. Tem vacinas, essa é um exemplo mesmo de doenças que podem ser erradicadas, e algumas outras, por exemplo, meningite, né, a vacina da meningite, ela tem esse poder de impedir a disseminação para populações maiores. Ô Fabiana, para quem está nos acompanhando, né, tem dúvida, como é que a vacina funciona? Recebi o imunizante, o que acontece depois? Até chegar nessa fase, acontecem muitos estudos, muitas fases, muitos testes, até que se tem um resultado e depois ele é aprovado para as pessoas serem imunizadas. Sim, as vacinas, elas são amplamente testadas e estudadas. Os grupos de estudos são bem amplos e consistentes. Existem todas as fases de conclusões, né? Fase 1 do estudo, fase 2, fase 3 e término de conclusão. Então, tudo isso são as etapas para que essa vacina seja considerada eficaz. Então, realmente, a gente tem que ter muita confiança, porque é amplamente estudada e com embasamento científico mesmo, consistente. Agora, para quem está nos acompanhando e certamente já deve ter ouvido ou lido alguma reportagem, doença foi erradicada, então quer dizer que nós não temos mais casos nos últimos anos sobre uma determinada doença. Isso quer dizer que se não tomar mais a vacina, a pessoa está segura ou é uma doença que pode retornar? Ela pode retornar. Se não houver uma adesão bem considerável, né, de uma cobertura vacinal aí maior do que 90%, essas doenças, podem vir a se tornar emergentes novamente, que é de uma outra forma, de uma forma modificada ou até mesmo da forma antiga. Por exemplo, a varíola e, por exemplo, a poliomielite também. Então, uma vacinação com baixa cobertura, como nós estamos vivendo, da poliomielite, que é a paralisia infantil, pode gerar uma nova onda de transmissão. Então, a ciência, vocês da área da saúde, estão lidando com uma certa preocupação, então, quando esse índice ainda está longe dos 90%. Sim, temos essa preocupação. Precisa ter proximidade dos 90% ou mais, para que essas doenças não comecem a emergir novamente. E a paralisia infantil é uma doença extremamente grave, né, do ponto de vista das sequelas que ela pode causar para um indivíduo. Então, não deve ter um único caso nos preocupe muito, né, além de poder aumentar essa disseminação por ser altamente infecto-contagioso, né.
12h40, nós estamos ao vivo nesta segunda-feira, conversando aqui com a Fabiana Romanello, ela que é infectologista. Hoje é o Dia Nacional da Vacinação. Você que está nos acompanhando, tem alguma dúvida, recebeu algum material pelo WhatsApp, leu na internet, viu em alguma rede social, alguma coisa que te deixou em dúvida, você tem algum questionamento sobre vacinação? Agora é o momento de você tirar. Número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. Manda o seu questionamento, pode ser um print, alguma dúvida sobre este assunto, manda que nós estamos conversando com uma especialista e vai te deixar muito bem informado nesta segunda-feira. Fabiana, a rede pública de saúde disponibiliza em todo o país esses imunizantes? Quando a gente fala sobre vacina de paralisia infantil, de rubéola, de tétano, procurou a rede municipal, foi até o SUS, encontra esses imunizantes? Sim, encontra. É disponível no Brasil todo, de uma forma que não é escassa, pelo contrário, tem um abastecimento bem adequado de vacina e sem custo nenhum, né? Apenas é necessário seguir o calendário vacinal. É a forma mais eficaz de prevenção da doença e com menor custo. A gente pode concluir então que a vacina ela diminui gastos com internações e também com medicamentos e com isso melhora a qualidade de vida da população? Sim, podemos. Esse aqui é o grande impacto, né? Não precisamos tratar uma doença, precisamos prevenir uma doença com a vacina. E ao passo que o tratamento pode ser bem oneroso para a grande maioria, né, tanto com medicações quanto para o tratamento posterior das sequelas que aquela determinada doença pode vir a causar. Agora, um questionamento que eu acho que é bastante recorrente e ele ficou ainda mais evidente agora na vacinação com a Covid-19, por que algumas pessoas vacinadas ainda ficam doentes? Essa é uma pergunta que eu acho que circulou. Tomei a vacina, quer dizer que eu não vou me contaminar mais. Isso foi na Covid-19, mas a gente já ouviu isso muito da gripe também. Tomei a vacina e aí eu fiquei gripado. O que acontece? Você toma a vacina e muitas vezes você pode contrair um tipo de doença. Fabiana? Porque ela pode conferir uma imunidade, depende na verdade, do tipo da vacina. Então, ela pode conferir uma imunidade maior, no sentido de prevenir o indivíduo a não adquirir determinada doença, como ela pode prevenir contra as formas graves de determinada doença. Então, a pessoa pode adquirir, mas a chance de desenvolver um quadro grave, ela é consideravelmente menor. E isso é de doença para doença, há uma variação, porque, por exemplo, a da paralisia infantil, se você tomar a vacina, você está totalmente protegido. Sim, porque existem diferentes mecanismos, né, de induzir essa resposta imune. Então, tem algumas vacinas que conferem uma imunidade mais duradoura, e principalmente quando ela é a partir de vírus vivo, né, em uma forma inativa, ela tem essa capacidade de adquirir uma resposta imune mais duradoura. Então, vai depender do tipo de vacina. Quando você diz com o vírus vivo, né, algumas pessoas dizem, mas eu vou colocar esse vírus dentro do meu corpo? Há muitas pesquisas, há muitos estudos para poder chegar nessa manipulação e o vírus, na verdade, gerar anticorpos. Sim. Eles passam por processos de tal forma que esse micro-organismo, esse vírus em questão, ele vai ficar inativo, ele perde a capacidade de produzir a infecção, a doença. Ele só tem a capacidade de produzir o estímulo e a resposta imune do indivíduo frente àquela doença. Agora, Fabiana, existe tempo de duração das vacinas? Por isso que é importante a gente falar sobre reforço, principalmente quando a gente está falando agora de Covid-19. Tem algumas doenças que nós precisamos tomar algumas doses do imunizante e aí vai passando por um processo, a ciência vai atualizando
E tem outras doenças que existe uma dose que é para toda a vida? Sim, existem doenças que conferem essa imunidade mais duradoura e outras que nós precisamos estar atentos ao calendário vacinal e repetirmos os reforços, principalmente na infância ou por exemplo, em determinadas doenças que tem essa sazonalidade, como é a influenza, por exemplo, que a aplicação da vacina tem que ser anual. Bom. E a de Covid-19. Estão chegando questionamentos aqui através do número do nosso WhatsApp. Eu quero agradecer todas as participações. 19 é o nosso DDD, 978293776. A primeira questão é do Sidney. Fabiana, ele pergunta o seguinte: o que é eficácia global e por que uma vacina tem diferente índice de eficácia? Acredito que seja algum teste realizado aqui no Brasil e algum outro teste em algum outro país e tem alguma diferença. Eu acho que é essa questão. Eficácia global e diferença em índice de eficácia. Bom, essa eficácia global podemos considerar a partir da capacidade que aquele imunizante tem de ter um impacto na população em geral. Porém, é difícil mensurar, né? Precisaria ter uma avaliação específica de cada vacina. Então, para cada vacina, a gente vai ter esse padrão, digamos assim. E um outro questionamento que chegou aqui para a gente, a pessoa não quis se identificar, ela só disse que é da cidade de Campinas, ela pergunta: quem tem alergia a ovo pode tomar vacina da gripe? Tem algumas vacinas que a pessoa que é alérgica ao ovo não deve tomar. A vacina da gripe, o indivíduo pode ter hipersensibilidade, sim, vacinal. Então, é recomendado que ele passe em consulta com um especialista para verificar se realmente existe essa possibilidade, se ela existir e dependendo do grau é contraindicado. Agora, Fabiana, reação adversas a vacinas, ela é comum? Por que isso acontece? Existe um receio, a pessoa ela precisa se consultar com um médico para saber se ela pode tomar a vacina. Por que acontece a reação adversa e se ela é normal, é comum acontecer? A reação adversa, ela pode ser leve e dependendo do tipo da vacina, ela tem uma capacidade de induzir um evento adverso um pouco maior, mas que geralmente não ultrapassam as primeiras 24, no máximo 48 horas, mas geralmente por 24 horas é a durabilidade. E esses sintomas, eles são bastante inespecíficos, por exemplo, uma reação febril, um mal-estar, né, uma dor no corpo, e isso tende realmente a melhorar. Em alguns casos pode ter algum episódio de diarreia, náusea, mas essas são as mais comuns, depende da vacina, depende da hipersensibilidade individual também. Quem são os grupos que preocupam ou que devem procurar aí o especialista? Pessoas que realmente têm esse antecedente de reações alérgicas importantes, pessoas que têm doenças autoimunes ou pessoas que têm algum problema mais sério de imunidade, de baixa imunidade. Então, essas são as pessoas que devem consultar o especialista para se aconselhar e verificar qual a melhor forma de prevenir a determinada doença, se não puder tomar a vacina. Agora, Fabiana, o Brasil ele sempre foi uma referência, ele sempre fez um grande trabalho em relação à vacinação desde outras gerações. E nós estamos com uma certa dificuldade neste ano. Tivemos em relação à Covid-19, ainda com uma baixa adesão da taxa de reforço, chegando a 58%, que seria a terceira dose. Para as pessoas acima de 18 anos, já está apto a tomar a quarta dose, que seria a segunda de reforço. Estamos acompanhando agora análises para saber sobre paralisia infantil em uma região específica aqui do nosso país. Então, é uma doença que pode ser que esteja retornando. Outras doenças também não está nessa taxa de 90% que você citou há pouco.
A que atribui essa baixa vacinação? As fake news, os conteúdos que circulam muitas vezes por rede social são empecilhos e aí as pessoas acabam ficando com receio? Pode ser sobre Covid, mas isso acaba sendo atribuído a outras doenças também? Como é que você avalia? Sim. Olha, é curioso, né, a gente ter que falar sobre essa questão de diminuição da adesão vacinal, visto que é tão importante, sempre foi verificado a eficácia disso, né, nós vemos que várias doenças foram erradicadas, então nós pudemos confiar sempre nisso, o Brasil sempre chamou atenção pela alta adesão vacinal. Isso não deveria estar acontecendo, visto que muitas pessoas tiveram problemas ou presenciaram aí familiares, né, com as formas graves da Covid. Mas sim, isso tem uma influência quanto a fake news ou até movimentos antivacinais, né, de pessoas que não têm embasamento científico nenhum, mas que divulgam nas redes sociais algumas informações contra a vacina, confiando aí no sistema imunológico única e exclusivamente, e quando, na verdade, nós sabemos que para prevenir várias doenças, nós precisamos de um outro estímulo para o sistema imunológico que não seja a própria doença, e sim a vacina. Então, pensando em prevenção, né, que isso é o que eleva o nosso país, né, que diminui a incidência de doenças infecto-contagiosas, a gente deve ter essa consciência de não acreditar em fake news e muito menos no que não tem um embasamento científico e procurar fontes mais fiéis, para que a gente volte a não ter, garantir essa adesão alta vacinal que o brasileiro sempre teve e não passe a ter problemas aí que deveriam ser inexistentes. É isso, e como vivemos em sociedade, dependemos de todos para termos essa conscientização e números aí que não retornem, porque ninguém quer ver doenças que eram erradicadas retornando. Fabiana, sua xará... Oi, quer falar? A Fabiana, sua xará, mandou um questionamento aqui para a gente. Ela diz que mudou recentemente aqui para a cidade de Campinas e que ela não sabe se a caderneta dela de vacinação está atualizada, se ela pode ir em qualquer posto de saúde, sendo que ela não é aqui de Campinas, procurando um posto de saúde. Ela consegue saber se ela precisa tomar alguma dose de... Consegue sim. Consegue sim. Ela só deve levar o que ela possui em mãos, né? E lá serão verificadas as doses necessárias adicionais e no desconhecimento ou falta de comprovação de ter sido feita uma vacina anteriormente, é atualizado o calendário vacinal, o cartão vacinal, de acordo com o calendário. Isso é importante porque não só as crianças, né, Fabiana? Crianças e adolescentes, quando a gente fala de caderneta de vacinação, os adultos também precisam estar atualizados, né? Sim, isso é muito importante. Os adultos frequentemente acabam se esquecendo de reforços, de doenças, por exemplo, tétano, que também era bastante comum e hoje foi praticamente erradicado, os casos são muito raros. Então, é muito importante que o adulto tenha, assim, essa consciência que é individual e coletiva também, né? Com essas pessoas que não podem vacinar, em que a vacina é contraindicada. Então, a pessoa tem que ter essa consciência. Fabiana Romanello, infectologista, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram trazidas aqui de grande valia, respondendo perguntas dos nossos telespectadores. Então, agradeço mais uma vez a disponibilidade do seu tempo, já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade, para você poder retornar para falar sobre estes e outros assuntos, sempre num cenário melhor, com alta taxa de cobertura vacinal, e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu agradeço também o convite, mais uma vez falando, sim, fico à disposição para assuntos tão importantes quanto esse, e gostaria de
falar para a população toda que se conscientize, aproveitando mesmo o Dia Nacional da Vacinação, e atualize o seu cartão vacinal e da sua família. Isso, já aproveite hoje então e procure um centro de saúde para saber se está tudo certo aí com a sua caderneta de vacinação. Agradecendo mais uma vez a participação da Fabiana Romanello, ao vivo, infectologista aqui no nosso Câmara Notícia, tirando dúvidas e falando sobre o Dia Nacional de Vacinação. Depois de um fim de semana quente aqui na cidade de Campinas, abafado, ontem à noite choveu em alguns bairros aqui da nossa cidade. Hoje o dia já começou da mesma maneira do que o fim de semana, com sol e calor. Neste momento, 28 graus, abafado a temperatura aqui na nossa cidade. Bom, para amanhã, terça-feira, segue o sol aparecendo durante todo o dia, entre algumas nuvens, e tem previsão de chuva. Então amanhã, você que sai cedinho de casa, volta só no fim da tarde, deixa o guarda-chuva perto de você, porque à tarde a nebulosidade toma conta e pode chover aqui na cidade de Campinas. Vamos às temperaturas? Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, para amanhã, terça-feira, 18 de outubro, mínima de 19 graus. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 28 graus. Então, a chuva bastante presente nesta primavera aqui na cidade de Campinas e toda a nossa região. 12h58 agora, o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que agora, 13h, tem o horário eleitoral gratuito. Continue aqui na TV Câmara Campinas, porque às 16h30 tem reunião da Comissão de Constituição e Legalidade, dando parecer sobre os projetos aqui dos parlamentares. E como hoje é segunda-feira, a partir das 18h, tem a 35ª reunião ordinária. Então é a reunião ordinária de número 35. 7 projetos estão na pauta que serão discutidos e votados. Tem comunicado dos vereadores também, a partir das 18h. Então, fique aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã contando tudo para você aqui da metrópole de Campinas e também do que acontece na Câmara de Campinas. Até amanhã na terça-feira. Tchau, tchau.